vocês estão? Como foi o final de semana? Aproveitaram muito? Brincaram bastante? Eu espero que sim. Nossa semana está começando e hoje nossa aula vai começar falando sobre o feriado de sexta-feira, 1º de maio. Quem lembra o que nós comemoramos no dia 1º de maio? Dia do Trabalhador. Então, dia 1º de maio é o dia que nós comemoramos o Dia do Trabalho. Então, se acomodem que nossa aulinha já vai começar. Vamos lá? Então, no dia 1º de maio, foi na sexta-feira passada, é comemorado o Dia do Trabalho, né? Dia dos Trabalhadores. É uma data que a gente separa para homenagear e para refletir sobre as lutas, sobre a coragem, né? Sobre o esforço de todos os trabalhadores do Brasil e do mundo, né? É uma data que a gente separa para refletir sobre, né, os direitos de todos os trabalhadores, de todas as pessoas que desenvolvem a sua profissão. E aí a tia pergunta: vocês sabem o que significa a palavra profissão? Vocês sabem o que significa? Profissão é o emprego, é um trabalho ou uma atividade que alguém exerce, né? Que alguém faz e recebe uma retribuição por isso, ou seja, recebe um salário, recebe o seu dinheiro por isso, certo? A pessoa tem a sua profissão, eu sou médico, trabalho em tal hospital e ganho por isso. Então, profissão é aquele trabalho, aquela atividade que uma pessoa desenvolve e em troca recebe o seu salário, certo? E aí é com o seu salário que as pessoas pagam suas dívidas, fazem as suas compras, enfim. Quais são as profissões de seus pais, avós e tios? Vocês já pararam para pensar, para pesquisar, já perguntaram aos pais, aos avós, aos tios, aos vizinhos, que profissão eles exercem? Agora é hora. Que instrumentos eles utilizam em suas funções? Você sabe que cada um de nós temos nossa profissão e nós precisamos de instrumentos para desenvolver essas funções. Por exemplo, a tia Bia é o que de vocês? É a professora. Então, a minha profissão é professora. E qual instrumento eu utilizo para dar aulas? Além da minha voz, né, que a tia utiliza a voz para dar aula, a tia utiliza pincéis, né, os pilotos, utiliza o quadro, utiliza o computador, utiliza os livros. Então, esses são os meus instrumentos, né, para exercer, para dar aulas para vocês. Então, todo profissional tem seu instrumento para desenvolver a sua função. E aí vocês podem perguntar aos pais, aos avós, aos tios, que instrumentos eles utilizam para desenvolver, né, a profissão deles, certo? As pessoas de sua família têm a mesma rotina de trabalho todo dia? Por exemplo, lembra que a tia Bia sempre estava com vocês todas as tardes? De 1h15 até as 17h30. Então, minha rotina de trabalho era aquela, todas as tardes. As pessoas da família de vocês têm essa mesma rotina de trabalho? Se as pessoas de sua família não tivessem um trabalho, fossem desempregadas, o que você acha que mudaria na vida da família? Vocês acham que mudaria alguma coisa? O que uma pessoa, né, faz sem ter um trabalho, né, sem ter uma renda para pagar suas dívidas, para fazer suas compras? Vocês já pararam para refletir, para pensar sobre isso? Algum de vocês já pensou que profissão gostaria de escolher? Qual seria? Então, vocês já pararam para pensar, depois que vocês terminarem os estudos, que tiverem adultos, grandes, o que vocês querem ser? Qual a profissão vocês vão escolher, vocês vão exercer? Já pararam para pensar nisso? Nesta quarentena, o que está acontecendo com muitas profissões? A gente percebe, né, que por conta desse isolamento social, por conta dessa pandemia, muitas pessoas estão sendo demitidas, né? Muitas pessoas estão perdendo seus trabalhos, seus empregos, por conta de que está praticamente tudo parado, tudo fechado, né? E aí vocês já pararam para pensar o quanto essas pessoas não estão preocupadas, não estão ansiosas, não estão sofrendo, porque muitas delas não têm de onde tirar um outro dinheiro além do dinheiro do seu emprego, do seu trabalho. Então, a gente precisa refletir, né, e pensar no próximo. Muitas pessoas estão passando muitas dificuldades por conta dessa pandemia.
Nós estamos passando por tempos difíceis. A televisão, as redes sociais mostram isso o tempo todo, não é verdade? Sempre que a gente liga a televisão, sempre que a gente faz uma pesquisa na internet, a gente vê muitas notícias tristes, né? Muitas situações difíceis as pessoas estão passando. Seja com problema de saúde, seja com problema de fome, né? Muitas pessoas estão adoecendo por conta desse isolamento. Então, são tempos difíceis e a gente precisa, né? O quê? Estar sempre dando a mão aos outros, né? Sempre ajudando uns aos outros para que a gente passe por isso. Pois bem, a tia trouxe uma proposta de atividade. Você irá escolher uma profissão que deve ser homenageada, fará um desenho, uma frase, tira uma foto segurando sua arte e envie para o WhatsApp. Nós percebemos que tem alguns profissionais, principalmente da área da saúde e da educação, que nesses meses de isolamento social estão se dedicando assim de uma forma grandiosa, né, para o Brasil, para o mundo. Então, assim, muitos profissionais, né, não só professores, não só profissionais da área de saúde, mas tantas outras profissões se dedicam, estão na linha de frente, né, por conta dessa pandemia. A gente percebe que, principalmente na área da saúde, muitas pessoas estão acabando contraindo o vírus, porque estão na linha de frente. E aí, a gente tem que ser grato a essas pessoas que estão se arriscando lá para salvar vidas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma profissão, vocês vão escolher a profissão dentre tantas que existem, né, no mundo, e aí vocês vão homenagear. Vocês podem homenagear esse profissional fazendo um desenho bem bonito, bem colorido, ou só fazendo uma frase. E aí vocês vão segurar a foto, né, da frase ou do desenho, vocês vão segurar e pedir para alguém tirar foto, e aí vocês vão enviar para o WhatsApp de Tia Bia, certo? No portal nós temos uma atividade, mas antes dessa atividade nós precisamos revisar os substantivos, é um assunto que nós já vimos, então a gente vai dar uma revisada bem rapidinho aqui para vocês relembrar e então fazer a atividade, certo? Substantivo próprio e comum. Substantivo próprio é aquele substantivo que vai nomear os seres de forma particular, né? Especificando. E eles são sempre escritos com letra maiúscula. Então, normalmente são o quê? São nome de cidades, países, pessoas, não é? Já o substantivo comum é o substantivo que vai nomear os seres de forma genérica, né? Sem especificar. Então, todos os seres de forma genérica são substantivos comuns. Na frase, a médica Cecília examinou o paciente, nós temos médica, que é um substantivo comum, né? E Cecília, que é um substantivo próprio. Aí vamos para o substantivo simples e composto. O substantivo simples é aqueles que são formados apenas por uma palavra, né? Já os substantivos compostos, eles são formados por duas ou mais palavras e eles podem estar ligados ou não pelo hífen. Na frase, o homem esqueceu o guarda-chuva no banco. Homem, substantivo simples, uma única palavra. Guarda-chuva, substantivo composto, duas palavrinhas separadas, né, ligadas, na verdade, pelo hífen. Estão vendo? Aí vamos para o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O substantivo primitivo são aqueles que vão dar origem a novas palavras e eles não foram formados a partir de outras palavras, né? Já os substantivos derivados são formados a partir de substantivos primitivos, né? Então, ele pode ocorrer pelo acréscimo de letras ou de sílabas. Na frase, comprei uma flor na floricultura ao lado da minha casa, flor é o substantivo primitivo e floricultura é o substantivo derivado da palavra flor, certo? Bom, no portal temos uma atividade, vocês vão terminar de assistir esse vídeo, vocês vão lá no portal fazer essa atividade. Qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato com a tia, que a tia vai estar esclarecendo essas dúvidas, certinho? Beijinhos pra vocês e caprichem!